Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para darmos início ao nosso vídeo de hoje. Hoje é um vídeo muito especial porque nós vamos falar sobre literatura inglesa e vai ser muito interessante porque nós vamos esmiuçar o livro que será discutido hoje de forma bastante diferenciada. Então você que está em casa nos assistindo, não esqueça de dar o seu like, de compartilhar com seus amigos esse canal, pedir que se inscrevam, porque a cada dia o nosso canal vai ficando robusto, e quanto mais robusto ele ficar, mais o YouTube vai entender que ele é realmente um canal educativo, um canal importante que merece ter um número bem significativo de inscritos. Então eu já agradeço de antemão, né, esse momento maravilhoso e conto com a colaboração de vocês. Não esqueça de se inscrever no canal, acionar o sininho do lado, dar o seu like e compartilhar com seus amigos. Eu sou Maria Gomes, educadora, escritora, poetisa e apresentadora do canal Maria no Mundo das Palavras. Pois é, pessoal, hoje nós vamos falar sobre uma obra de um escritor muito famoso, muito lido pelos jovens, chamado de Nicholas Sparks. Por que eu digo que ele é muito lido pelos jovens? Porque na minha geração, na minha adolescência, nós tínhamos um autor também estrangeiro que líamos muito, que era Sidney Sheldon. E tínhamos também a Agatha Christie. Então, na nossa época, nós tínhamos esse referencial de leitura, né? Nos dias de hoje, nós temos esse aqui, Nicholas Sparks. E vamos falar sobre o romance Diário de uma Paixão. Esse romance virou filme. Curiosamente, um filme bastante concomitante com a obra. Ou seja, ele foi adaptado para o cinema, o livro. No entanto, não roubou tantas partes assim. Porque quando uma obra é adaptada, geralmente muitas partes da história, né, são cortadas. Neste caso, as partes que foram cortadas não interferiram no resultado final do filme. Então eu vou falar um pouquinho sobre quem é Nicholas Sparks. Nicholas Sparks é um norte-americano, escritor norte-americano, natural da cidade de Nebraska, nos Estados Unidos. Ele é roteirista, também, além de escritor, né, é produtor e tem aproximadamente 19 obras publicadas. A maioria foi adaptada para o cinema. Agora, este livro, Diário de uma Paixão, ele ganhou singular apreço pelos leitores, pela forma como ele fora produzido. O filme realmente é um estímulo, inclusive, até para a leitura da própria obra. Quem preferir primeiro assistir ao filme e depois ler a obra, tudo bem. Você apenas vai enriquecer um pouco mais. Quero dizer apenas que a obra é muito fiel ao filme. E por que Nicholas Sparks escreveu o Diário de uma Paixão de forma assim tão amorosa e tão íntima, não é? Tão intimista, tão pessoal, é como se ele fosse o próprio protagonista da narrativa. Na realidade não, né? O narrador é um personagem chamado Noir.
Daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso. Mas antes eu quero dizer para vocês o seguinte. O Nicholas Sparks, ele foi muito feliz com a escrita desta narrativa. Por quê? Porque de acordo com as minhas leituras e também do ponto de vista do meu entendimento como autora e como leitora, ele usou aqui dois grandes gêneros literários, o poema e a carta. Esses dois gêneros literários, essas duas modalidades de escrita, foram os elementos primordiais ou as âncoras que sustentaram esta narrativa. Muito interessante. Eu estou falando do ponto de vista da criação estética, não estou falando do ponto de vista do conteúdo. Então, o que é que ele quer? O que é que eu quero dizer com isso? É que ele colocou aqui poemas, que é bem característico de toda a história de romance, e colocou cartas, que também é característica de romance, né? Você utilizar cartas numa narrativa, escrever uma carta para alguém, colocar no romance. Mas o mais interessante disso tudo é que ele faz referência em várias partes sobre um autor, poeta norte-americano chamado Walt Whitman. O Walt Whitman escreveu vários livros de poemas. Um deles é chamado Leaves of Glass, Folhas da Relva. E neste livro tem os poemas que o personagem principal, o protagonista, o Noir, ele utiliza para conquistar a Ellen. Na verdade, o poema que começa, não é, que ele utiliza como primeiro poema para o início da narrativa, é A Clean Night. Então, eu vou mostrar para vocês que já está aqui no livro que eu marquei, a parte do poema de Paul Whitman, em que ele diz: esta é a tua hora, ó alma, do teu livre voo para lá das palavras, para além dos livros, da arte, apagando o dia, concluída a lição, quando tu emerges plenamente, silenciosa, olhar fixo, meditando sobre os temas que mais amas, a noite, o sono, a morte e as estrelas. É o primeiro poema que está na página 18 desta edição aqui, que é o poema de Paul Whitman, que ele começa a declamar e a ler. Então, além dele usar o Walt Whitman, ele usa também um autor norte-americano também chamado John Clare. E neste poema de John Clare, que chama-se First Love, Primeiro Amor, ele escreve, ele declama no texto, né, e no próprio romance, a primeira estrofe desse First Love, que diz assim: antes disso, eu nunca fora arrebatado por amor tão súbito e doce. Seu rosto vicejava como se uma flor fosse, e assim meu coração foi roubado. Uma declaração de amor que ele faz a Ellie, o personagem Noah, né, faz a Ellie, e que ele, para fazer essa declaração, ele usa o autor John Clare, com esta primeira estrofe do poema First Love. Aqui nas demais páginas eu encontrei também mais dois poemas de Walt Whitman, que dizem assim: fique tranquila, esteja à vontade comigo. Enquanto o sol não rejeitar você, eu não rejeitarei você.
Enquanto as águas não se recusarem a brilhar para você e as folhas a sussurrar para você, as minhas palavras não se recusarão a brilhar e sussurrar para você. Vagueio a noite toda na minha visão. Inclino-me de olhos abertos sobre os olhos fechados dos que dormem. Vagueando e confuso, perdido para mim mesmo, mal ajambrado, contraditório, hesitando, olhando, inclinando-me e parando. É mais uma das colocações que o autor faz poéticas, né? Colocações poéticas que ele faz na própria obra. E para finalizar as citações poéticas deste livro, vou novamente citar o Walt Whitman. Nada nunca está de fato perdido, nem pode ser perdido, nem nascimento, identidade, forma, nenhum objeto do mundo, nem a vida, a força, nem qualquer coisa visível, o corpo preguiçoso, envelhecido, frio, as cinzas que ficaram de fogos anteriores, hão de inflamar-se outra vez. Então, ele, em todo o livro, em toda a narrativa, ele vai incluindo aqui os poemas de Walt Whitman ou então de John Clare. Uma forma bastante criativa, né, de se trabalhar um romance, até porque o próprio romance exige isso, não é? Esse romantismo todo que nasce na poesia. Talvez essas duas modalidades de escrita, como o poema e a carta, tenham sido os veículos necessários para a construção de toda esta narrativa, né, que está aqui neste livro, Diário de uma Paixão. O filme é lindo, o livro nem se fala. Bem, a história se passa numa cidade na Carolina do Norte, em que as pessoas vão veranear lá, e os personagens protagonistas, os principais, Noah e Lily, ali se conhecem, né? São jovens e se apaixonam, vivem uma história de amor. Até que os pais percebem que não dá certo esse relacionamento, porque ele é pobre e ela é rica. Então, leva a jovem Ellie embora para casa, para outra cidade onde ela mora, e fica insistindo que tem a universidade, que tem curso de arte, que tem música, aulas de música, enfim. E tenta fazer o máximo possível para que ela esqueça o Noah, por ser um rapaz pobre e do interior. E esse amor permanece. E Noah escreve todos os dias para Ellie. Escreve uma carta durante praticamente o ano inteiro, 365 dias do ano. Mas essas cartas nunca chegam às suas mãos, porque elas são interceptadas pela a mãe de Ellie, que não quer que o casamento ou que o namoro permaneça justamente por ele ser pobre. E aí ela começa a achar que ele não a ama e encontra um rapaz chamado Lo, com quem ela começa a ter um relacionamento, e Lo é rico, e a família super apoia esse relacionamento e eles acabam ficando noivos. Mas acontece que Noah, ele consegue construir ou restaurar uma casa que ele havia prometido para ele, que um dia eu faria, uma casa de 1877, século XVIII, eu não sei, não lembro agora. E ele restaura essa casa e sai no jornal a foto dele, né, que ele, diante da casa antiga, clássica, uma casa histórica, ele conseguiu restaurar sozinho, com seu esforço. Comprou a casa e restaurou. E ela, quando vê no jornal, ela decide imediatamente ir ao seu encontro. E ele tem aquela surpresa, né, de vê-la. E quando vai,
Quando eles se encontram, aí a chama do amor se acende. E assim continua. E aí eles têm todo um processo que eu não posso contar para vocês, senão vocês não vão ler a narrativa, não é? Mas só posso garantir para vocês que o final é lindo. É triste, mas é lindo. Bom, pessoal, é isso. Está aqui a minha dica de leitura de hoje. Diário de uma Paixão, de Nicholas Sparks. Não esqueça, por favor, por gentileza, de dar o seu like, de se inscrever se você é novo aqui conosco no nosso canal, a acionar o sininho das notificações e a gente se vê na próxima semana. Um beijo de Maria Maria.